Boa noite. Boa noite a todas e todos, o pessoal que está online. Boa noite, o pessoal, todos vocês que estão presentes no Saja. Estamos reunidos hoje para ouvir o Evangelho de hoje. Então, vamos nos acalmando, serenando os nossos pensamentos, visualizando a figura do nosso querido Jesus Cristo. E vamos primeiro agradecer a Deus pelo nosso coração que está batendo, pelo nosso cérebro, pela nossa respiração, pelo ar que respiramos, por estarmos encarnados aqui nesse planeta tão lindo, por esse corpo que temos, que nos foi dado, por tudo que nos dá, ó Deus, que és tão bom conosco. Estamos muito agradecidos por hoje, por estarmos aqui reunidos, que somos uma família. E convidamos os irmãos desencarnados a ter conosco para que todos nós possamos aprender juntos, os encarnados e os desencarnados. E agradecemos a toda a equipe espiritual que nos ajuda e nos inspira, que ajuda os trabalhos da Casa do Saja, iluminando a todos os trabalhadores que colaboram com esta obra, de divulgar o Espiritismo, de aprendermos juntos, de estarmos juntos aprendendo o Evangelho de Jesus. Só agora, né, vamos nos concentrar e vamos agradecer a Joana de Ângeles e a toda a equipe. E vamos orar juntos, orar o Pai Nosso juntos. Pai nosso que estais nos céus, Mãe nossa que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque são teus os poderes, o reino e a glória para sempre. Jesus querido, te agradecemos toda a tua luz que nos doa. Envolva o nosso irmão Eduardo, que vai explanar o evangelho de hoje. Estamos agradecidos também a Maria Santíssima e toda a equipe que nos ajuda a entender melhor o evangelho de hoje, para que possamos assimilar e praticar no dia a dia. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, querida Sidneide, pela vibração, pela oração inicial. Boa noite também a todas e todos da minha parte, os que estão aqui e também aos que estão online. E nós damos hoje sequência ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos agora no item 26. Pois bem, nós entendemos pelo Espiritismo que a Terra ela é considerada um planeta de provas e expiações. Na escala dos mundos, né, se nós formos entender o que significa ser um planeta de provas e expiações, significa que pelo nosso estado coletivo emocional, nós estamos ainda passando por inúmeros sofrimentos e, ao mesmo tempo, vivendo momentos de bem-estar. Não é isso? Isso é mais ou menos a nossa situação aqui na Terra, não é?
E esse mundo, ele é de provas e expiações justamente porque é o momento que nós temos, pelo nosso estado emocional, de buscarmos aprender. E temos nesse espaço, né, nessa terra, nesse lugar, alguns momentos assim, de tranquilidade, né, de paz. Por mais que às vezes, individualmente, nós possamos estar com a cabeça ainda um pouco agitada, preocupados com alguma coisa, às vezes até mesmo em sofrimento, né? Existem esses momentos onde pelo menos o exterior, o ambiente onde nós estamos está calmo, né? E as provas, elas são mecanismos de que nós temos acesso para conseguirmos assim aprender coisas, lições valiosas em nossas vidas. E eu pergunto para vocês, quais provas nós vivemos em nossas vidas? Alguém poderia dar um exemplo? Prova da riqueza. Prova da riqueza, da pobreza, Da paciência. exercitar a paciência é uma prova, não é? Então, mais algum exemplo de provas? Enfermidade, determinadas enfermidades. Enfermidades, né? Bom, nós temos inúmeros gêneros de provas. E esses gêneros de provas pelos quais nós passamos, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 258, são escolhidos por nós mesmos. Nós, como espíritos, antes de nós encarnarmos, nós escolhemos o gênero de provas pelos quais nós vamos passar, que é exatamente como nós tivemos aqui no exemplo do que foi dito. As provas específicas, os detalhes, o que vai acontecer conosco, a gente pode até não saber. Mas o gênero, nós mesmos é que escolhemos. E na questão 261, complementando esse ensinamento, diz que como nós vamos lidar com essas provas, ou com esses acontecimentos em nossas vidas relacionados a essas provas, a esse gênero de provas, é responsabilidade nossa também. Porque não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que veio com a prova da riqueza, ela vai necessariamente ser mão de vaca, né? Como o povo diz popularmente, que ela não vai querer doar o dinheiro dela de jeito nenhum, que ela vai querer viver sempre de uma maneira avara, né? Então, ele pode escolher se ela vai ser generosa com a responsabilidade, com aquela responsabilidade que foi lhe dada em mãos, se ela vai abrir mão dos próprios privilégios, se ela vai olhar para aqueles que têm menos do que ela, se ela não vai exercer uma ambição de aumentar e aumentar e aumentar indefinidamente aquele patrimônio. Isso tudo é da nossa responsabilidade, não é? E aí eu vou fazer mais uma pergunta a vocês. Gostaria de saber se é lícito, ou seja, é legal, é correto, é adequado, nós tentarmos abrandar as nossas provas. Então, vem umas cabecinhas balançando num sentido. Sim, todas eram, na verdade, no mesmo sentido. Algumas mais certas, outras nem tanto, mas está tudo certo, não tem problema nenhum. Sim, é lícito nós abrandarmos as nossas provas. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo, ele vai até dar exemplos, assim, né? Ou vai fazer outras perguntas que vão equivaler a esse exemplo, que é o seguinte: é lícito aquele que se afoga tentar se salvar? Pois é, né? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? É lícito, né? Porque dói, né? Ao que está doente, chamar o médico? Né? Pois é, então as provas estão ali e nós temos como atividade buscarmos abrandá-las, ou seja, torná-las mais leves, torná-las mais amenas, torná-las mais tranquilas de serem enfrentadas, porque existe um propósito em passar por essas provas. Na inteligência de Deus, como ele é essa inteligência suprema, não é? O pai, mãe de todos nós, e que consegue compreender tudo,
criou-se esse mecanismo de que, através das provas, nós vamos aprender aquilo que nos é importante. Aquilo que é importante desenvolvermos em nós como espíritos. E esse exercício que essas provas nos proporcionam, eles têm como objetivo nos estimular a nossa própria inteligência, estimular a nossa paciência, como o nosso querido Edir também já falou, e estimular também a resignação. E aí eu não sei se todos aqui estavam na semana passada, eu acho que não estavam todos, né? É a primeira vez? Assim, dos dois? Sejam muito bem-vindos, né? Acabei não dando as boas-vindas, tá bom? De qualquer forma, na semana passada, o nosso tema foi a melancolia. E aí a Cláudia, que fez a explanação, ela trouxe um conceito que eu achei muito interessante, porque eu sempre achei o conceito muito verdadeiro, muito legal, mas eu nunca tive acesso ao nome em si. E o nome que ela deu para esse conceito, que eu vou explicar, é o de resignação dinâmica, que é um termo que a Joana de Ângeles conta no livro, na série psicológica dela, dentre eles o livro Plenitude, não é? E nós vamos voltar nesse ponto logo no momento adequado. Mas, voltando então às provas, nós temos nessas provas a oportunidade de aprendermos. Só que aí, a forma como nós vamos lidar com essas provas é o que nós precisamos estar atentos e é o que nós vamos refletir aqui juntos hoje. Por quê? Porque, dependendo de como nós vamos lidar com isso, dependendo de como nós vamos lidar com as nossas provas, pode-se ter situações de aprendizado e podem ter situações de prejuízo, não é? E aí, mais uma pergunta que eu gostaria de trazer para vocês. E aí eu gostaria também de convidar a quem estiver online e quiser ficar à vontade também para abrir o microfone, para poder responder, também pode fazer. Então, nós já ouvimos falar daquela ideia do bem-aventurados os aflitos, né? É o título desse capítulo, é uma frase, né, bíblica, então é conhecida por muitos de nós. Então, de acordo com essa ideia, bem-aventurados os aflitos, uma pessoa terá mérito em procurar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários. Temos um não, temos outro 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 não. Online alguém? Quem cala consente. Bom, então eu vou dar o direito à dúvida, não tem problema, né? Porque, na verdade, a resposta está incorreta. Depende. A resposta para essa pergunta, na verdade, ela é depende. Eu vou repetir a pergunta. Uma pessoa terá mérito em procurar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? E por que depende? Porque se essa pessoa está se colocando numa posição, às vezes, de desconforto, de sofrimento, para ela buscar o próprio prazer ou para ela se afundar na própria prova, aí realmente é complicado. Porque ela vai estar, ao invés de abrandando a própria prova, ela vai estar se afundando ainda mais naquele sofrimento, né? Nós já vamos caminhar para exemplos práticos, mas para a gente tratar o outro lado dessa resposta, se nós, por exemplo, entendemos que existem outros irmãos nossos, outras pessoas próximas de nós, que passam por sofrimento e que ajudar a essas pessoas pode nos causar
algum desconforto, pode nos causar alguma espécie de sofrimento, mas a nossa intenção é positiva, é de auxiliar essas pessoas, então aí sim vale a pena nós passarmos por esse tipo de sacrifício, ou por esse tipo de cilício, que é o outro nome é uma parte do nome do nosso estudo de hoje, voluntariamente, porque nós estamos nos dispondo a fazer isso para poder ajudar a quem necessita. O título da nossa palestra de hoje, ou do nosso estudo, da nossa conversa de hoje, é Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício. Portanto, vão ter situações em que a gente vai sim sair da nossa zona de conforto, a gente vai sim muitas vezes se sentir desconfortável, a gente vai sim, às vezes até passar por determinado sofrimento, mas qual é o nosso objetivo em estar passando por aquilo, né? Pois bem, se nós entendermos assim, né, vamos tratar agora do primeiro caso, né, aquele que todo mundo respondeu não, que seria o caso em que eu estaria me envolvendo ainda mais com aquela prova. Vamos adotar aqui um exemplo. Uma pessoa, ela vive um relacionamento que não é saudável. E ela, às vezes, acha que não. Se eu estou aqui nesse mundo de provas e expiações, eu preciso lidar com essa situação, eu preciso aprender a conviver com essa pessoa que Deus colocou na minha vida para poder me ensinar. Isso pode estar acontecendo até um certo ponto, mas existem sinais de alerta. Se começarmos a perceber, por exemplo, que aquela relação ela está tomando ares de agressividade, se ela está tomando ares de desrespeito mútuo, se ela está tomando ares até mesmo de violência, esse tipo de relação não é saudável e a pessoa não tem que insistir na relação para poder viver aquela prova. Não, eu tenho que passar por isso. Não. O objetivo dessa prova, do relacionamento, é o aprendizado. Se você já aprendeu que esse não é um tipo de relação que você quer, esse aprendizado está feito. Você precisa buscar meios de sair dessa relação, buscar ajuda, seja médico-psicológica, seja de amigos, seja como for, para poder sair dessa situação. Então, é um exemplo em que a gente precisa compreender como uma necessidade de não olhar para a prova como algo que eu tenho que estar resignado, que eu tenho que desenvolver a paciência, que eu tenho que desenvolver a minha inteligência dentro preso naquela relação. Definitivamente não é. Ao mesmo tempo, a nossa relação com a nossa própria saúde, né? Se nós passamos por alguma dificuldade, alguma enfermidade, como a Jo falou, né? Eu não posso olhar para a minha saúde e achar que eu tenho que viver e me entregar àquela dor, né? E me colocar na cadeira de vítima, né? Para que as pessoas sintam pena de mim, porque como eu sofro por essa enfermidade. Também não traz nenhum tipo de aprendizado, não traz nenhum tipo de lição, não desenvolve a sua inteligência em fazer aquilo. Se você já entendeu que está enfermo, já buscou orientação médica para saber qual é a sua condição física, fisiológica, então a busca pelo tratamento ela precisa realmente acontecer. E eu conheço pessoas que podem até não dizer objetivamente, não, eu quero ficar nessa situação e tudo mais, mas que, por exemplo, negligenciam a própria busca da saúde, estão sempre argumentando que não tem tempo para ir no médico, ou que não tem dinheiro para ir no médico, quando na verdade tem, mas estão utilizando dinheiro para outras coisas. Então acabam às vezes se preocupando tanto com a saúde das outras pessoas, né? Às vezes de um filho, ou de um amigo próximo, de um parente próximo, sem olhar para a própria saúde. Então, se ela está passando por aquela enfermidade como uma prova, se o gênero de prova que essa pessoa está enfrentando é a da enfermidade,
mas ela não está buscando ajuda, ela só está se afundando na própria dificuldade, então ela vai acabar se comprometendo cada vez mais. Não é uma prova voluntária que ela está se colocando à disposição para poder melhorar, para poder aprender, não é mesmo? E é claro também, a mesma coisa nós podemos ver para uma situação de miséria ou uma situação de riqueza, né? Não, se eu ganhei a bênção da riqueza, e riqueza eu entendo pelo espiritismo, a riqueza é realmente uma prova, né? Porque a gente não vai ter uma vida fácil, porque a gente vai ser cobrado de todos os lados, mas a pessoa não busca sair daquela condição de letargia ou de apatia diante da sociedade. Qual é a utilidade da vida dela nesse sentido para os próximos e para ela mesma? Se lhe foi dada tanta oportunidade, se a essa pessoa foi dada tanta oportunidade para, com esses recursos, promover bem-estar em torno dela, as pessoas que lhe necessitam. E bom, né, eu acho que todos nós aqui vivemos no mesmo planeta, né? E eu acho que nesse mesmo planeta em que todos nós vivemos, passamos por muitas dificuldades e existem irmãos e irmãs nossos que passam por agudas faltas, agudas misérias, né? Pois bem, mas muitas vezes a nossa perspectiva ela está deslocada. Muitas vezes nós estamos dentro de uma bolha, ou então não abrimos os olhos, ou esperamos uma mensagem divina muito clara para podermos modificar o nosso pensamento, quando, na verdade, Deus já está encaminhando várias formas de nós refletirmos, né? É aquela velha história do náufrago, né? Que está ali pedindo a Deus para salvá-lo daquela ilha, né? Onde ele tá isolado, aí passa barco, passa pessoas oferecendo helicóptero, voo, não, mas é Deus que vai me salvar. A ajuda está vindo de todo lado, os sinais estão acontecendo e a gente não está percebendo que às vezes aqueles sinais estão acontecendo conosco, né? Porque muitas vezes a nossa perspectiva está deslocada. E aí nós falamos sobre aqui a prova da riqueza, a prova da miséria, enfermidade, tudo mais, mas nós podemos analisar que podem haver muitos outros tipos e gêneros de provas pelos quais nós estamos passando, que são as tendências que nós temos. Existem pessoas que têm tendência a coisas comuns, como eu tenho tendência de caluniar outras pessoas, porque quando vem aquele ímpio assim, aquilo eu não consigo segurar, já estou falando da pessoa. Então é uma tendência que de vez em quando nós enxergamos. Tem pessoas que têm tendência a uma cleptomania, né, ao hábito de roubar alguma coisa. Então nós vamos percebendo várias tendências diferentes, né? Existem pessoas que têm uma sensibilidade, por exemplo, para o álcool, para acabar se envolvendo no alcoolismo ou no uso de outras substâncias, né? Que cada um de nós, analisando as nossas tendências, vamos perceber. Ou pessoas que são belíssimas, e aí, estou vendo várias aqui, inclusive, que passam pela prova da beleza também, né? Quer dizer, pessoas que muitas vezes atraem muita atenção onde elas estão, e isso vem acompanhado de muitas facilidades, e dependendo de como a pessoa lida com isso, ela pode acabar se envolvendo em muitas tramas e muitos problemas, não é? Então, nós temos inúmeros gêneros de provas que nós, através do processo de autoconhecimento, é que vamos poder identificar, né? Que tipo de prova eu estou passando, que tipo de situação eu vivo na minha vida e quais são as minhas tendências, né? Porque essas tendências, compreendendo essas tendências, nós vamos perceber aonde nós precisamos estar mais atentos. Então, se eu, por exemplo, tenho a tendência ao tabagismo e eu busco incessantemente, além do hábito de fumar, eu busco situações que vão me levar àquele hábito, eu preciso analisar se eu estou fazendo a melhor escolha das minhas atitudes ou das minhas atividades de lazer, por exemplo, né? Se eu identifico que aquilo pode ser prejudicial para a minha saúde, se aquilo pode ser realmente ruim para mim, né?
A sensualidade também é uma outra possibilidade. Então, quais são os ambientes onde eu gosto de me expor? E aqui eu não quero trabalhar de forma alguma com a ideia de pecado. Cada um de nós tem a sua compreensão, as suas tendências, e muitas vezes uma medida interessante é, por exemplo, minimização de danos. E não, por exemplo, às vezes um processo violento de supressão de vontades, de contenção forçada do que a pessoa é, porque muitas vezes, dependendo de como essas contenções forem feitas, elas podem desencadear problemas psicológicos muito graves. Então, esse processo de autoconhecimento, de entender quais são as nossas tendências e até onde eu posso ir, até onde, às vezes, não tem problema nenhum ir. Mas, às vezes, a gente fica com um pensamento tão voltado a uma ideia de pecado que a gente acaba se frustrando e aquilo desencadeando tantos outros problemas. Então, é muito importante que a gente respeite o nosso corpo, que a gente não busque qualquer tipo de abuso para o nosso corpo, para não prejudicar a nossa saúde, até porque, como a própria mensagem do Evangelho diz, nós precisamos de toda a energia disponível do nosso corpo para poder trabalhar nessa vida, para poder buscar no nosso livre-arbítrio as atividades do bem que são necessárias a serem feitas por nós mesmos e pelas pessoas que estão à nossa volta, porque só através desse mecanismo solidário nós vamos conseguir viver, nós vamos conseguir sobreviver nesse planeta, né? Ninguém vai sobreviver nesse planeta sozinho, por conta própria. Então é preciso que eu preserve as energias do meu corpo para poder estar próximo daqueles que necessitam, amigos, parentes, pessoas desconhecidas, seja lá como for. Quero dizer com isso que eu nunca posso ir numa festa, que eu nunca posso participar de uma social com amigos? Não quero dizer isso jamais. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma que a gente coloca energia para poder se divertir, para poder justamente, né, estar com amigos e justamente poder viver alegria, né, um momento de relaxamento, um momento de lazer, eu posso também me dedicar essa mesma energia em outros momentos a atividades em que muitas vezes não vão ser aquelas que vão me botar pulando da cama para fora, assim, nossa, que alegria de estar fazendo isso, mas porque eu estou entendendo que existem pessoas que precisam da minha energia naquele momento. E quando a gente insiste e vai adiante com isso, e consegue inclusive fazer isso com profunda alegria, aí realmente nós estamos aprendendo a lidar com esse mundo em que nós estamos, né? Então, quanto tempo e quanta energia nós dedicamos às atividades, às pessoas que são mais necessitadas? Sejam essas pessoas um parente que precisa de um ombro amigo para ser ouvido. Seja esse um amigo que às vezes a gente nem tem tanta paciência de lidar. Mas é uma pessoa que precisa muitas vezes passar por esse processo, às vezes, de repetir as histórias, repetir os problemas, repetir as dificuldades, para que em algum momento ele possa ou ela possa cair em si. Né? Então, esse exercício fraterno de paciência também vai ajudar essa pessoa. Né? Então, nesse outro sentido, quando nós resolvemos, poxa, eu vou precisar acordar cedo para poder, de repente, visitar tal pessoa em algum lugar, ou então eu estou vendo que uma pessoa que está comigo está passando frio, eu posso ceder o meu casaco para aquela pessoa, eu vou passar talvez um pouco de frio, mas eu estou ajudando um pouco aquela pessoa. Existem várias formas de a gente entender que, olha, eu não estou nesse mundo para poder viver numa nuvem, né? Cercado de rosas, né? Como se não tivesse problema nenhum. Nós estamos nesse mundo para dividir as dificuldades, né? Como diz aquela música, né? Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém levar, né? Então, que a gente continue cativando as pessoas em nossa volta, dentro das nossas possibilidades, para podermos
viver de maneira mais solidária, né? E naquele mesmo exemplo da pessoa que eu estava dizendo que não cuida, por exemplo, da própria saúde, por exemplo, uma pessoa que hoje em dia tem entendido a necessidade de se dedicar à própria mãe, que está já com uma idade avançada e está passando muito tempo internada no hospital, e que por conta disso a pessoa se vê necessitada, vê a necessidade de abrir mão do próprio tempo livre, abrir mão do próprio conforto para poder passar um tempo no hospital com esse parente tão próximo, né, com essa pessoa tão querida dela, que é a própria mãe. Portanto, nós mesmos podemos ser pessoas que vivemos momentos em que a gente fala, olha, isso aqui não está legal, mas a gente também tem atitudes que são louváveis, né? E a gente precisa ter também, dentro desse autoconhecimento, esse elogio saudável do tipo, olha, nisso você acertou. Repita, vamos seguindo assim. Nisso, eu realmente mereço o elogio, porque eu consegui superar as minhas dificuldades para poder fazer adiante, para poder voluntariamente auxiliar alguém que esteja necessitado, né? Portanto, é muito importante que nós entendamos quais são os nossos privilégios para que possamos agir no bem. Aqui eu não estou falando só de privilégios de dinheiro, né? Às vezes eu estou falando de privilégio de tranquilidade de vida, né? Às vezes é tempo, às vezes é o privilégio de estar saudável, né? Às vezes é o privilégio de ter conhecimentos específicos que podem ajudar outras pessoas, né? Às vezes tem pessoas que conhecem muito bem de burocracia, né? E aí se essas pessoas se dispõem a ajudar quem tem pavor de burocracia, eu me coloco nesse grupo inclusive, ela consegue utilizar a sua própria aptidão, a sua própria habilidade para poder ajudar a quem necessita, né? Portanto, eu vou fazer uma pergunta, mas acho que essa vai ser mais fácil, tá bom? Isolamento do mundo é solução para evitar as seduções do mundo? Talvez. Não. Dependendo do tamanho, né? Mas não. De fato, o isolamento ele não é a solução, né? É claro que existe um momento introspectivo, mas é diferente de cortar qualquer tipo de relação à nossa volta e viver realmente isolado, né? É muito diferente de um momento introspectivo. Portanto, o verdadeiro silício, ele não se passa pelo nosso corpo, no sentido de eu vou retirar o meu corpo, ou então eu vou flagelar o meu corpo para poder ajudar alguém. O verdadeiro silício, ele é da alma. O verdadeiro silício, ou seja, o verdadeiro sacrifício, vamos colocar nessa palavra, é o de dedicar a nossa energia e entender quem nós somos. E entender quais são as nossas habilidades, quais são as nossas aptidões. Porque quando nós nos entendemos e nos enxergamos como seres coletivos, nós conseguimos observar quais são as nossas possibilidades de ação. Nós conseguimos observar, inclusive, quem é que pode nos ajudar dentro das nossas dificuldades. E em nos ajudando e ajudando o próximo, nós vamos conseguir sacrificar aquilo que nos faz mal para poder deixar brotar aquilo que nos faz bem, aquilo que faz bem ao nosso próximo, né? E isso é um conceito importante daquele termo que eu mencionei no início do nosso estudo, que é a resignação dinâmica, esse termo cunhado por Joana de Ângeles. E aí eu fui surpreendido quando eu fui fazer uma pesquisa pelo Google, eu fui surpreendido por um resumo da inteligência artificial, com quem eu tenho uma relação um pouco conflituosa, mas dessa vez eu olhei assim e falei, é que não tá mal não, né? Resignação dinâmica, segundo Joana de Ângeles, é a aceitação corajosa de um problema para enfrentar a causa. Porque se a gente fala sobre resignação sozinho, muitas pessoas podem achar que vai cair naquele primeiro caso, né?
Não, eu tenho que aceitar, eu tenho que passar por isso, né? É o que Deus espera de mim, passar por isso, e assim eu vou seguindo. Só que existe uma passividade. E essa passividade, ela exatamente é o que não vai resolver o problema, né? Então, a gente primeiro precisa aceitar que o problema existe. Falar, bom, olha, eu sei lá, se a pessoa está com uma dívida, vamos botar assim. Eu estou com uma dívida muito grande. E aí veio aquela carta da cobrança da dívida, né? Então, eu não posso ficar achando que aquela dívida não vai acontecer nada comigo. Se eu deixar isso do lado, não vai acontecer nada comigo. Não, bom, tá ali a dívida. Eu preciso, então, aceitar que a dívida está ali. É o primeiro ponto. E aí, a partir disso, eu vou, então, trabalhar em cima do problema. Então, eu não vou ficar negando, também não vou querer viver como se nada tivesse acontecendo, e também não vou ficar deitado na cama sofrendo para sempre porque eu estou com uma dívida. Eu vou olhar para aquela situação e vou entender, olha, será que eu tenho amigos que podem me ajudar a achar meios de resolver esse problema? Porque às vezes eles vão saber me explicar como é que eu posso pegar um empréstimo que pode me ajudar aqui, ou se de repente eles vão no banco comigo porque eu não falo alemão e a pessoa vai conseguir conversar comigo para negociar. Então a gente começa a articular os problemas, articular as soluções para esse problema. Portanto, naquilo que nos cabe, na enfermidade que nós venhamos a sofrer na vida, ou nas inúmeras provas do que a gente está enfrentando, a resignação dinâmica ela nos ajuda a compreender qual é a realidade sem ficar em negação e sem ficar passivo em relação a ela. Porque isso vai fazer com que nós consigamos levar a construção do bem para nós e para o nosso próximo, né? E esse termo, essa resignação dinâmica, ele traz essa força em si, e é uma força que, quando eu estava fazendo aqui o estudo para a nossa conversa de hoje, como algumas pessoas que já me ouviram fazendo outras explorações sabem, eu gosto sempre de trazer também um aspecto coletivo, que está sempre envolvido no aspecto individual, né? Mas também eu acho que traz uma mensagem de esperança entendermos o que poderia ser essa resignação dinâmica, ou seja, dinâmica que tem movimento, para a coletividade. Porque nós estamos num planeta que nos causa muito sofrimento, né? Todos nós estamos num planeta que a gente liga a televisão e um dos poucos sentimentos que a gente tem é de alegria, porque é muita dor, é muito luto, é muita tristeza. Perdão. Portanto, entendendo a situação que o mundo está, aceitar, olha, bom, o mundo é assim. O mundo está assim, e se eu estou encarnado aqui, não foi por erro no sistema do plano espiritual, né? Eu vim parar aqui realmente porque faz parte. Eu preciso estar aqui. Então, primeiro é aceitar a nossa situação e aceitar as condições em que nós estamos, políticas, diplomáticas, enfim, faz parte. E a partir disso, como que nós podemos construir uma sociedade mais saudável? Como que eu, dentro das minhas possibilidades, cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, posso colaborar para uma sociedade mais saudável, para uma sociedade onde as pessoas tenham condições de se desenvolver melhor? Porque nunca custa lembrar que sem a ação para que o mundo se torne mais justo, esse mundo vai continuar sendo um mundo de sofrimentos. E se nós estamos aqui para aprendermos a lidar com as nossas dificuldades íntimas, nós estamos aqui também para entender quais são as dificuldades da sociedade onde nós estamos. E por quais valores nós nos posicionamos, por quais valores nós nos movimentamos. Porque assim nós vamos exercer essa resignação dinâmica através da caridade para com o nosso próximo, né? Sendo benevolentes, sendo indulgentes e perdoando aqueles que tiverem violentando-nos de alguma forma ou violentando a nossa sociedade de alguma forma,
porque esse é o conceito fundamental da caridade. Sem que nós venhamos a trabalhar a caridade perante nós, perante os nossos próximos, nós não conseguiremos atingir uma sociedade justa, uma sociedade agradável para todas as pessoas. Então, nesse sentido, eu desejo muito boas reflexões, muita paz, e agradeço profundamente pela atenção e pelo carinho de todas e todos vocês. Muita paz. Vamos agora à oração final, é ao passe. Tem o passe individual e o passe coletivo. Então, individual, para quem realmente está precisando, é como uma transfusão de sangue só, quando a gente necessita, né? Assim. E o passe coletivo, todos recebem o mesmo benefício. Então, vamos continuar com o nosso pensamento, o nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer pela mensagem de hoje à noite, para que possamos compreender o objetivo, por que estamos aqui nesta encarnação, o que planejamos no mundo espiritual, o que estamos vivendo no momento. E tudo é para o nosso bem, para trabalharmos a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa vontade, o nosso querer, para o melhor, para nós mesmos. Aprender este caminhar, mesmo que seja um terreno pantanoso, ou escorregadio, ou perigoso, teremos condições de sairmos deles, de trabalharmos todas essas situações. Não estamos sozinhos. É uma tarefa nossa, mas temos o auxílio dos nossos amigos espirituais, que nos motivam, que nos inspiram, como também dos nossos irmãos encarnados ao nosso lado, a família, os amigos, aquelas pessoas mais próximas, talvez até uma pessoa que não seja tão íntima, mas que pode também nos auxiliar como um bom exemplo, como um estímulo para prosseguirmos. E agradecermos, porque quando agradecemos, a dor se suaviza. Recebemos como que um bálsamo naquela situação que estamos vivendo. E teremos também tranquilidade para pensarmos um novo caminho, pensarmos uma outra maneira de lidarmos com aquela situação. E assim que possamos, mesmo diante da tempestade, termos confiança e esperar que a tempestade passe, para que possamos ver um mundo mais aberto, mais tranquilo, e prosseguirmos com confiança, sabendo que somos sempre ajudados, auxiliados. E assim seja. E agora vamos para o passe. Vamos continuar o nosso pensamento no nosso Mestre Jesus. E neste momento, derrama sobre nós o seu bálsamo sublime,
Derrama sobre nós os fluidos de amor, de saúde, de paz, que se espalham sobre todos nós. Vamos sentindo essas benesses. E se temos alguma enfermidade, vamos enviar esses fluidos com a nossa vontade, com a nossa respiração, para a parte do nosso corpo que esteja enferma, sentindo neste momento os benefícios que necessitamos. Vamos sentir alívio, as dores. Vamos sentir a cura. Inspirando suavemente, levando esses fluidos para o lugar enfermo. Se temos também algum problema no nosso espírito, algum problema de insônia, ou de pânico, depressão, vamos permitir que esses fluidos nos tragam agora a cura para os nossos males. Vamos nos sentir libertos agora de todo o mal, toda a enfermidade, do nosso corpo e da nossa alma. Nos sentimos curados, renovados, em paz. Agradecemos, Senhor Jesus, por todas as benesses recebidas. Vamos agora, então, pensar na nossa família, no companheiro ou na companheira. Vamos pensar nos filhos, para que eles recebam também dessa luz e sejam beneficiados no que necessitam. Os nossos pais, irmãos, parentes, principalmente aqueles que passam por provações no momento da doença ou qualquer outro tipo de provação. Também para os amigos, colegas de trabalho. Vamos também pensar naquelas pessoas com quem temos problemas, ou elas conosco, para que haja reconciliação e paz entre nós. Vamos nos lembrar dos nossos entes queridos desencarnados, que eles possam também receber esses benefícios, também nosso amor, nosso carinho,
sem apego. Vamos pensar na cidade em que moramos. Muita luz se derrame sobre essa cidade, trazendo paz. Também para o país em que moramos. Para todas as nações deste planeta, seus governantes. Que a paz, a justiça, o amor esteja em suas ações, principalmente aqueles países que estão em guerra, ou que exageram em seu poder, pedindo a misericórdia divina para todos. Muita luz, paz. Pedindo também pela natureza, pelos animais, os rios, enfim. E agradecidos, pedimos ao nosso Pai as suas bênçãos e muita paz para todos nós. E assim, encerramos o passe e a reunião desta noite com votos de paz para todos.